Olá, meus amigos, você é muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo Como Vai Você? Eu espero que você esteja bem, que esteja feliz, que a sua família esteja com muita saúde, porque o nosso objetivo aqui é lhe incentivar a viver melhor e é por isso que nós estamos aqui. Como vai você, Dr. Paulo Nassif? Muito bem, Manu, e você, como está? Graças a Deus, muito bem. Que bom. Nosso bate-papo hoje é um pouco diferente, mas a nossa convidada já é conhecida do pessoal, então eu nem vou precisar apresentar. Obrigada por aceitar o nosso convite, doutora Leila Zanata, nossa endocrinologista. Como vai você? Vou muito bem, Manu. Obrigada pelo convite. Obrigada, Dr. Paulo, por poder estar aqui hoje. Posso fazer uma proposta aqui certeza. Ao vivo, assim na hora? Não vai ser mais nossa convidada. Ela faz parte. Associada cativa. Associada cativa. Muito bom. Pronto. Gosto da ideia. Gostou mas da ela ideia. é difícil de agenda. Não é, não. A gente faz alguma medicação e traz ela. Ela vem dormindo, aqui acorda. Não sei se eu gostei dessa parte da ideia. Bom, eu falei que ia ser um bate-papo diferente. Por que vai ser diferente? Porque hoje nós vamos falar de uma cirurgia específica que aconteceu no final do ano passado e que gerou bastante interesse porque apareceu aí pela imprensa por ser uma situação atípica. A gente hoje vai contar sobre a história da paciente Milena Noss, uma paciente de 11 anos de idade que fez uma cirurgia bariátrica no Hospital do Rossio, aqui em Campo Largo, pelo Dr. Paulo Nassif e sua equipe, e que foi preparada também pela equipe do Dr. Paulo Nassif, por sua vez pela doutora Leila Zanata, e que hoje vai nos ajudar a entender um pouco do caso da Milena, porque nós vamos entender que era um caso atípico, mas que nem todos os fatores são tão atípicos assim. Então vamos lá, doutor Nassif, a Milena apresentou o quadro de obesidade a partir de que idade? Ela é bem novinha, ela tem 11 anos agora, mas a partir de que idade a Milena se apresentou uma criança obesa? Segundo o relato da família e do hospital que ela fazia o tratamento, do Hospital Pequeno Príncipe, acho que 1 ano e meio, né, doutora Leila? Com 1 ano e meio ela já começou a apresentar uma obesidade e já começou o tratamento, em momento algum ficou sem tratamento, desde essa idade, nesse hospital que cuidou muito bem da Milena. É comum, doutora Leila, que crianças nessa idade apresentem obesidade? Não, é muito atípico. É muito atípico. E são esses casos que merecem investigação, porque aí tem uma característica genética grave por trás, né? Entendi. Como é que a Milena foi tratada nesse primeiro momento por essa equipe do Hospital Infantil, doutor Nassif? Ela foi tratada por uma equipe multidisciplinar. Essa equipe cuidou de todos os aspectos, né? Fez todas as orientações necessárias. Mas a Milena, ao longo dos anos, foi só ganhando peso. O tratamento foi muito bem conduzido. Muito bem conduzido, muito bem adequado. Mas a Milena... Mas não resultou no que se esperava. Sim, foi ela foi ao longo do tempo ganhando peso até chegar a uma obesidade grave que... quando ela completou 9 anos, foi a primeira vez... Não, ela estava entre 9 para 10 anos e foi a primeira vez que nós tivemos contato com ela e com a família, já no consultório naquela época. Então, quando e como que a Milena chegou em suas mãos? Segundo a mãe, algumas pessoas do Pequeno Príncipe indicaram, mas o contato oficial foi feito pelo médico da Regional de Saúde da região que ela mora em Irati, e esse médico entrou em contato conosco e nos contou o caso dela, perguntando se a gente poderia avaliar o caso da Milena, e eu disse que sim. Por falar em Irati, hoje, inclusive, a gente tem uma participação especial de uma rádio de Irati, sim, que a gente está participando em especial tá com eles, né? Nós estamos participando junto com eles. Então, a partir de então, a Milena passou a ser estudada pela sua equipe também, né? Também, mas continuou em acompanhamento no Pequeno Príncipe, com os profissionais de lá, que sempre a conduziram. E em que momento que se descobriu que a Milena tinha uma mutação genética?
eu quero que a doutora Leila me lembre, mas foi um exame que o Pequeno Príncipe pediu, né? Então, a equipe do Pequeno Príncipe pediu esse exame, ela realizou e daí obteve-se o diagnóstico quando ela já tinha 10 anos, né? Entre 10 anos e meio é que saiu o resultado do teste. Não é um exame comumente feito em todas as pessoas. Não. É um painel genético de alto custo, né? Então ela passou pela genética do Pequeno Príncipe e até liberar esse exame, porque é de alto custo, demanda tempo, né? Justificativa. E a mãe referia para a gente que ela já estava aguardando esse exame desde os 7 anos. Entendi. Então foram mais de 3 anos para conseguir chegar no resultado. A parte do caso da Milena, me veio uma curiosidade aqui. O ideal, então, seria que todas as pessoas que tratam obesidade pudessem ter acesso a um exame como esse, talvez? Se a gente pensar no caso como dela, né, de uma instalação muito precoce de obesidade, o Dr. Nassif falou 1 ano e meio, mas com 1 aninho ela já tinha quase 20 quilos. Nenhum bebê com 1 ano pesa isso. Então, nesses casos extremos, a gente deveria oferecer um exame, deveria ter disponibilidade para poder fazer um diagnóstico mais precoce. Tem tratamento para a doença dela especificamente? Ainda não, né? Mas a gente está caminhando para isso, medicamentos têm sido desenvolvidos. A partir desses estudos é que vai se saber de um tratamento. E a gente consegue ter uma estimativa melhor. Pai, mãe, familiares da Milena são obesos? Não. Então, quando a gente fala de mutação genética, a gente não está falando de uma obesidade genética. A gente não está falando que pai, mãe, familiares são genéticos. É diferente do que a gente está falando de genética de obesidade, como acontece comumente. No caso específico da Milena, o pai tem uma obesidade leve. Que não teria indicação de cirurgia. Não é significativo nesse caso. Se ele mudasse os hábitos de vida, ele melhoraria bem. Mas a gente já posso falar um pouquinho da mutação? Por favor. Porque essa doença que foi descoberta na Milena é uma mutação homozigota. Então, ela herdou um gene que veio da mãe e um gene que veio do pai. As pessoas que só têm um alelo alterado, a gente tem tudo em duplinha, né? O nosso material genético sempre é em pares, a gente carrega metade do pai e metade da mãe. A pessoa que só tem a herança paterna ou materna, às vezes ela tem um sobrepeso ou não desenvolve uma obesidade grave. Mas no caso da Milena, ela herdou o gene da família da mãe, o gene da família do pai, e ela tem uma mutação recessiva nesse receptor lá do cérebro que controla a saciedade. Então, ela herdou da família, né? Do lado do pai e do lado da mãe. Mas ela desenvolveu a doença grave porque ela juntou as duas. Então, ela simplesmente não expressa esse receptor no cérebro. Existe o defeito genético de saciedade tanto no lado da mãe como no lado do pai. Mas que não era manifestou na Milena. Porque isso que eu posso entender. E nessa mutação específica da Milena, que chama MC4R, ela tem um defeito nesse receptor, a gente perde esse mecanismo de controle de saciedade, né? A pessoa pode comer infinitamente que ela nunca vai se sentir saciada. Quando fala infinitamente, é infinitamente mesmo. Sim. O que a Milena já conseguia comer? Algum relato já contaram o que ela conseguia comer? Em que sentido? O que ela comia? Que quantidade ela comia? Eu não sei assim exatamente quantidade, mas ela comia repetidamente. Então, assim... Ela podia comer o dia inteiro. Sim, mas não que... os pais cuidam dela, cuidam muito bem dela. E ela teve a felicidade de ter essa equipe médica que cuidou desde de 1 ano de idade dela, 1 ano e meio. E essa equipe não desistiu, né, Lila? E nós, sabe que essa equipe me estimulou muito também no caso da Milena, porque eles não desistiram até chegar ao diagnóstico. Então, foi um trabalho realmente de 10 anos, praticamente, um trabalho maravilhoso. E que tipos de prejuízo a saúde da Milena já apresentava? Quando ela chegou para a gente, antes dos 10 anos, ela tinha o que a gente chama de pré-diabetes, né? Uma intolerância à glicose. E já usava um medicamento para ajudar a controlar isso. Ela já tinha um acúmulo de gordura no fígado, que é a esteatose, que ainda era grau leve. E ela já tinha uma apneia do sono severa, né? Tanto que a gente acabou fazendo o exame que mostrou que ela tinha períodos muito longos e prolongados de apneia, ela não respirava quando dormia. E entre ela chegar para a gente e efetivamente operar, se passaram 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio.
a obesidade progrediu muito e essas doenças progrediram junto. Aí ela se tornou diabética, a esteatose já não era mais leve, estava de grau moderado para grave, e essa apneia com certeza estava muito pior. É difícil adaptar o CPAP, ela nem conseguia usar direito. Além dessas questões físicas, de saúde física, havia uma questão também de saúde emocional, psicológica e social. Com certeza. Sim, mas aí isso. Nossa, eu qualquer hora eu quero dizer aqui tudo que eu aprendi com essa menina, né? Essa menina é espetacular. Ela me ensinou muita coisa. Então, veja, o que a doutora Leila falou, ela chegou para a gente com 175 quilos. E ela, quando nós resolvemos interná-la para perder peso, para viabilizar a cirurgia, ela tinha 250, ou seja, com todo o acompanhamento da equipe do Pequeno Príncipe, com a nossa equipe, a gente não conseguiu, em momento algum, barrar a evolução da obesidade dela. Desde o momento em que a Milena chegou aos 10 anos de idade, até então você já tinha uma ideia de que era necessária a cirurgia? Sim. Que assim, o que a gente vai até esclarecer bem aqui hoje é que a cirurgia não teve indicação alguma para tratar a síndrome genética dela, o defeito genético. Até existe na literatura relatos de que o MC4R pode ter 2% de pacientes com essa característica que fazem cirurgia bariátrica, que não são diagnosticados. Então, levanta aqui uma possibilidade enorme de estudo que a gente está aí viabilizando. Ou seja, são pessoas que têm e não sabem. E não sabem, porque é um diagnóstico difícil. É um diagnóstico difícil tanto financeiramente, você não tem não é em todo lugar que tem. Hoje nós temos várias clínicas agora que fazem testes genéticos, geneticistas têm evoluído uma evolução tão grande, se interessado mais pela obesidade, e a gente vai acabar melhorando e evoluindo muito nesse diagnóstico. Mas o caso dela foi um caso muito difícil. E muito difícil decidir pela cirurgia. Porque eu me lembro que tinha momentos que só eu e a Leila queríamos operar. Ninguém, todo mundo, não pode, não vai. E a menina estava morrendo. Então, não fazer nada não era uma opção. É que não fazer nada não ia mudar o prognóstico dela. Entendeu? Então, fazer alguma coisa. Por isso para vocês terem ideia, nós pedimos autorização para o Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina, Ministério Público nos apoiou muito, Ministério da Saúde, por intervenção do Ministério Público, nos viabilizou a cirurgia da Milena foi feita pelo SUS. Pelo SUS, tudo pelo SUS. E as regionais de saúde, Secretaria de Saúde, nós tivemos apoio maciço na condução do caso da Milena. Então, o Hospital do Rossio acolheu por 40 dias a Milena para que a gente tivesse uma perda de 20 quilos para poder fazer a cirurgia dela um pouco mais segura. Era muito importante que ela perdesse para que pudesse operar, porque havia um risco de iniciar a cirurgia e não conseguir operá-la pelo tamanho que ela tinha. Sim, exatamente. E naquele momento a cirurgia era a única opção para salvar a vida da Milena. A ideia da cirurgia, a indicação da cirurgia foi que nós conseguíssemos melhorar a saúde dela, melhorar a qualidade de vida dela. E nós, a doutora Leila vai falar, existe uma medicação que nós estamos tentando viabilizar para ela. Provavelmente o Ministério Público vai nos ajudar nisso de novo, junto com o Ministério da Saúde, que poderia minimizar os efeitos desse problema genético que ela tem. Ou seja, a cirurgia não resolve a questão da doença principal, que é a mutação genética. Não, de maneira nenhuma. A questão da saciedade não é resolvida com a cirurgia. Ela tem
Aí entra o papel da cirurgia, sim. porque assim, existe uma restrição mecânica agora, né? Ela tem um estômago muito pequeno e ela tem o limite que ela consegue ingerir e ela sente essa saciedade mecânica, porque saciou o estômago. Mas lá no cérebro dela, essa informação não é reconhecida ainda como saciedade. Então, a hora que acontece o esvaziamento gástrico, ela tem vontade de comer de novo, né? Mas por um momento a cirurgia ajuda, porque ela interfere em alguns hormônios, e isso ajuda. Mas vai chegar um determinado tempo de que a cirurgia não vai estar tendo essa participação que tem nesse primeiro momento. E até onde eu posso entender, então, a cirurgia também é um ganho de tempo. É um ganho de tempo até que se chegue um tratamento, até que ela recupere um pouco a saúde e possa praticar um exercício físico e perder um pouco mais. Diminuiu de uma maneira importante o risco de vida dela. O risco Sim. de morte, para que ela sim. possa ali manter um pouco da saúde. Né? E ela hoje tem 60 quilos a menos. Isso faz uma diferença enorme. A Milena, então, já perdeu 60 quilos. Hoje ela tem 190, ela tinha 250. Puxa vida. 3 meses são 3 meses de que houve uma perda de 60 quilos. Então, é uma coisa muito bacana de ver. Eu acompanho o dia todo, né? De tão ver ela bonitinho ser que a Milena liga para vocês sempre, né? Reintegrada à escola, as amigas juntos de novo. A cidade toda de Irati tem participado muito, né? Apoia, inclusive contribuído, porque eles têm certa dificuldade financeira. Sim. A Milena necessita de uma dieta especial com uso de carne, proteínas, em que tem contribuído para ajudá-la a comprar, né? E toda ajuda é válida, viu, para ela. Doutor, então, assim, o que pode ser definitivo no tratamento da Milena para mutação genética? Se a gente pudesse colocar esse receptor funcionante no cérebro dela, né? E isso, infelizmente, a gente não tem ainda. Então, esse tratamento definitivo para ela não existe. E qual que era a ideia da cirurgia? Por que a gente falou tem que operar? Porque na nossa realidade hoje, com as opções de tratamento que a gente tem hoje, a cirurgia ainda era a melhor opção. Ela já vinha em uso. A gente falou no podcast anterior sobre os medicamentos para obesidade, ela usava todos e ela não respondia, né? A Milena usou medicação. Todos, ela estava polimedicada, ela usava medicamento para controle de ansiedade, ela usava sibutramina, ela usava liraglutida, ela usava o Orlistat, ela usava medicamentos para diabetes e nada disso estava freando o ganho de peso dela. Então a cirurgia não foi decidida num passo anterior aos medicamentos, muito pelo contrário. E a ideia da cirurgia era favorecer essa perda inicial de peso para que ela pudesse engajar nessas mudanças que a gente precisa de comportamento. Ela saiu do isolamento social, ela voltou para a escola, ela tem feito atividade física. E esse ganho de tempo pode ser até de maturidade. De maturidade, porque ela tem que participar desse processo de entender que não é porque a mãe não quer que ela coma, ela não pode comer porque ela sabe que aquele alimento vai fazer mal para ela. E também assim, nós não temos, nessa característica de uma pessoa obesa, se nós temos esses relatos da literatura de 2% de pacientes que provavelmente foram operados tendo esse problema genético, nós também não temos um resultado consistente de evidência do que aconteceu com esses pacientes. Então, a gente tem muito a aprender. Eu acho que a Milena abre um leque de possibilidades da gente melhorar esse tratamento. Mas tanto a Milena quanto a família estavam muito conscientes de tudo isso. Eles foram muito bem preparados. Inclusive do risco enorme que ela tinha de ser submetida à cirurgia. E mesmo de que a cirurgia não era a solução. Sim. Isso foi, assim, durante anos explicado, né, para elas. Entendi. Doutor Nassif, o senhor já nos contou quanto a Milena emagreceu, né? E a gente espera que ela ainda tenha um emagrecimento maior. Sim, mas nós estamos sempre dependentes veja, da parte emocional, da parte de até quando nós vamos estar tendo um ganho por ter feito a cirurgia com inibição de alguns hormônios e estimulação de outros hormônios. E a gente, na verdade, gostaria de... É uma cirurgia bariátrica, mas muito diferente do padrão da cirurgia bariátrica já estabelecida, né? Sim. Se conhece qual é a pessoa mais nova operada no mundo?
Não sei, mano, eu não sei. Eu não sei, inclusive também não sei se na idade dela alguém com esse defeito genético, isso nós não encontramos. Mas não esgotamos todas as pesquisas, mas não encontramos na literatura um caso como o dela. Mas isso eu não saberia te responder. Até vamos pesquisar mais para poder responder isso até aos nossos ouvintes e que nos assistem. Mas eu acho que existem algumas perspectivas, e essa droga, talvez a doutora Leila pudesse nos dizer, né? Um pouquinho sobre essa droga, porque eu aposto muito nessa medicação, não droga, não pode falar droga. Medicação, desculpem, hein, pessoal, desculpem, hein. Só para pontuar aqui um pouquinho, logo depois da cirurgia da Milena, a Sociedade Americana de Pediatria, da Endocrinopediatria, incorporou a realização da cirurgia bariátrica dentro das opções de tratamento disponíveis. Para uma idade óssea acima dos 13 anos, né? Quando você já fechou o crescimento ali. Porque a gente tem visto a obesidade infantil aumentar muito e as consequências que isso gera no impacto de saúde e social da criança. A Milena é bem mais alta até de uma menina de 11 anos. Isso, o crescimento também foi afetado? Não, o crescimento dela... E a gente também teve esse cuidado, porque a idade óssea dela, apesar da idade cronológica ser 11 anos, ela já tem uma idade óssea de 13 anos e meio, né? Ah, entendi. Nessa mutação, para a gente poder falar um pouquinho sobre a medicação, né, a gente tem que entender um pouquinho da mutação. Então, esse receptor, que ela não tem essa fechadura da saciedade, que é uma das mais importantes no cérebro, no caso dela, não funciona, né? É uma fechadura que está sempre aberta, porque não consegue ativar essa informação. E existe um medicamento que atua nesse receptor, chamado 7-melanotide, e que já foi aprovado para 3 condições genéticas de obesidade monogênica. Uma delas é da PONC, a outra de uma sigla difícil aqui que não cabe, e o outro do receptor da leptina. E para essas situações em que você tenha um defeito na condução do sinal depois desse receptor, ou seja, você ativa a fechadura, mas o caminho não segue lá para frente como deveria, a medicação funciona bem, porque você consegue fazer com que o caminho funcione, né? E aí a perca de peso foi de 10% a 15% na maioria das crianças, em um ano de tratamento. No caso da Milena, a medicação está em avaliação, ela ainda não tem aprovação para essa mutação, mas a gente já sabe que a resposta não é tão boa assim, porque o defeito é no receptor, o acoplamento, a chavinha na fechadura não vai funcionar. Especificamente para o tipo de mutação que ela tem, não existe ainda tratamento. Não, ainda não. E essa medicação, ela é promissora, né? Os estudos talvez seja mais um ganho de tempo. Isso. E na homozigose, que é o caso dela, é aí que os estudos são mais díspares, porque a resposta, quando você tem um defeito parcial, é melhor do que um defeito total, né? Literalmente, tinha que trocar a fechadura, tinha que trocar esse receptor, mas isso a gente não consegue Acho que a gente fazer. ainda está engatinhando muito nesses estudos sobre metabolismo, saciação, ainda tem muita coisa para ser estudado, né? Sim. Mas que com certeza esses hormônios intestinais do bypass, né, do desvio do intestino, eles conseguem ativar outras vias de saciedade no cérebro, é isso que a cirurgia proporcionou para ela. Exato. Então, um mecanismo físico de ter um estômago menorzinho e esse mecanismo hormonal dos hormônios intestinais. Sei que vocês já falaram ativando. Um pouquinho, mas eu queria que vocês me contassem o que já mudou na vida da Milena. Bom, o que eu sei. Ela é mais alegre, mais feliz. Ela é mais segura, né? Então ela me diz assim, eu faço as ligações para ela, ela diz assim, sabia que eu já durmo deitada e não tenho problema nenhum? Ela não dormia levanto deitada. sozinha, não sei o que, vou à piscina, estou na escola outra vez, as minhas amigas vêm aqui em casa, eu vou na casa delas. Ela é uma pessoa mais feliz hoje e ela se sente mais segura. Então, os pais continuam cuidando muito bem dela e nós estamos apostando que não falte as coisas para ela, né, que ela precisa, né? Então, assim, manter o tratamento que a Milena precisa, seja alimentar, medicamentoso, a família não tem tanta condição de manter. Então, nós vamos precisar sempre
de ajuda. Sempre temos que estar interferindo de alguma maneira, como contamos com a ajuda do Hospital do Rossio, que foi espetacular, Pequeno Príncipe, o Ministério Público, o Ministério da Saúde, nossa, Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina. Mas a própria sociedade, comunidade, a sociedade como um todo, né, participou do caso da... E pode continuar. A imprensa ajudou muito no entendimento disso, porque isso tem um alcance mundial. Então, vai despertar em muitas pessoas a necessidade de estudos que possam trazer um ganho para todos nós depois nessas síndromes. Olha, eu acho que o caso da Milena vem para nos dizer que a obesidade realmente é uma doença, né? Grave. E que ela é uma doença grave e que ela não tem nada a ver com falta de caráter, com preguiça, e que chega dessa história, é preciso a gente levar a saúde a sério, é preciso a gente conscientizar pessoas, e que mais importante que eu tenho para dizer para vocês é parabéns, vocês são corajosos, e são corajosos porque são muito competentes, são estudiosos, competentes e vestiram a camisa para mudar a vida de pessoas, como a Milena. Eu sou grata pela vida de vocês e tenho certeza que a família e da Milena, como toda a sociedade, é muito grata pelo que vocês fizeram por ela. Eu acho que a gente só tem a agradecer. Ok. Acho que eu preciso dizer que o mérito da doutora Leila, nesse caso, foi... E sabe que, às vezes, para o cirurgião é mais fácil indicar uma cirurgia do que para o clínico, o endocrinologista, dizer assim. E ela fez um texto maravilhoso, que foi o texto que foi apresentado em todos os órgãos para se conseguir a aprovação dessa cirurgia. Então, eu quero deixar aqui meus parabéns à doutora Leila. Obrigada. E eu acho que é uma situação difícil, né, para todos nós. Foi único esse caso para mim, para ti. Mas essa alegria dela no pós-operatório vale qualquer coisa, né? Contagiante. Ela entrou sorrindo no consultório, ela sempre andava envergonhada. Quando ela me falou que ela conseguia dormir deitada e não dormia mais sentada. Os exames dela estão ótimos, né? Desapareceram todas as doenças. Que alegria. Ela tá muito bem. Eu queria também agradecer por vocês serem tão gentis conosco e nos esclarecer de uma maneira tão legal, porque a gente é leigo e vocês nos falam de uma maneira tão fácil de a gente entender. Então, quero agradecer a todos vocês, obrigado pela companhia de ter todos vocês até aqui, e quero deixar o Salmo 119, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se você, assim como eu, algumas vezes sente que está andando no escuro, que não sabe o que fazer, que não tem solução, como no caso da Milena, que você saiba que o nosso caminho, que a nossa resposta está em Deus. É Ele que é o nosso orientador e o nosso guia. Fiquem com Deus e até a próxima semana no nosso Como Vai Você. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.